pensou que conhecia bem seu colega de quarto? Prepare-se para desvendar segredos obscuros que transformaram a convivência tranquila em pesadelos perturbadores. Confira agora 3 histórias que vão te deixar arrepiado. Meu nome é Ana e quero contar a vocês uma história que aconteceu comigo quando eu decidi fazer um intercâmbio para estudar em outro país. Consegui uma vaga em uma universidade renomada e, como eu não conhecia ninguém lá, decidi morar em um apartamento dividido com outra estudante. Minha colega de quarto, Sofia, era nativa do país. No começo, tudo parecia perfeito. Sofia e eu nos demos muito bem desde o início. Nossos gostos eram semelhantes, conseguimos ajustar todas as regras da casa de forma tranquila e dividimos as tarefas domésticas sem problemas. Era como se tivéssemos encontrado uma amizade instantânea e perfeita para compartilhar essa experiência única. Contudo, rapidamente percebi que nem tudo era tão poético quanto parecia. Sofia começou a ter momentos estranhos de mudança de humor. Inicialmente eram pequenos desentendimentos sobre tarefas domésticas simples. Quem deveria tirar o lixo, lavar a louça que sujou, essas coisas. Pareciam insignificantes no começo, mas conforme o tempo passava, os desentendimentos se tornavam mais frequentes e intensos. As discussões começaram a se tornar mais agressivas. Sofia passou a usar palavras ásperas e cruéis, muitas vezes usando meu país como referência para insultos. Ela me chamava de preguiçosa e menos inteligente, usando meu país como referência pejorativa, como se todos no meu país fossem assim. Era como se ela tivesse 2 faces, uma personalidade dupla, uma amiga e outra inimiga, alternando entre elas sem aviso. O mais perturbador era como Sofia conseguia alternar esses momentos de conflito e confronto com outros de extremo bom humor e amizade, como se nada tivesse acontecido. Ela podia passar de uma explosão de raiva para uma conversa amigável em questão de minutos. Essas mudanças de humor repentinas me deixavam à beira do nervosismo constante, o que me deixava constantemente tensa e alerta. Mas houve um breve período em que Sofia e eu conseguimos resolver nossos desentendimentos. Depois de uma discussão particularmente intensa, ambas decidimos conversar e tentar entender o ponto de vista uma da outra. Parecia que as coisas haviam se acalmado. Sofia pediu desculpas pelas palavras cruéis que tinha usado comigo, e eu também reconheci onde poderia ter sido mais compreensiva. Por alguns dias, voltamos a conviver em harmonia aparente, como se aqueles momentos de tensão tivessem sido apenas um mal-entendido passageiro. Nós até começamos a receber amigos em casa nos fins de semana para jogar ou assistir filmes juntos. No entanto, por mais que tentasse ignorar, algo dentro de mim continuava alerta. Comecei a ter pesadelos frequentes, nos quais me via presa em situações de confronto com Sofia. Às vezes, acordava no meio da noite, sentindo uma aura perturbadora no quarto que a gente compartilhava. Parecia que algo sinistro pairava no ar sempre que ela estava por perto. Comecei a evitar ficar sozinha com ela, sutilmente mudando meus horários e tentando passar o máximo de tempo fora do apartamento. Mesmo nos momentos em que Sofia estava de bom humor, algo em seu olhar me deixava arrepiada. Era como se houvesse uma escuridão por trás daquele sorriso, algo que eu não conseguia decifrar completamente. Meus instintos me diziam para manter distância, mas ao mesmo tempo eu queria entender o que se passava com Sofia, mas temia o que poderia acontecer se confrontasse diretamente essa situação com ela. Essa atmosfera pesada começou a afetar meu desempenho acadêmico e meu bem-estar emocional. Eu me sentia constantemente vigiada, como se estivesse exposta a algo além do meu controle. Foi nesse clima de crescente desconforto que ocorreu o incidente que finalmente me fez tomar a decisão de sair dali. Certa noite, algo aconteceu que mudou tudo. Estávamos sozinhas em casa quando Sofia teve uma explosão de raiva sem motivo aparente.
Ela começou a gritar e a quebrar coisas ao redor. Eu me senti encurralada, sem saber o que fazer. Na tentativa desesperada de acalmar Sofia, me aproximei dela, tentando acalmar seus ânimos exaltados. Eu disse seu nome suavemente, pedindo para que ela se acalmasse, mas meus esforços foram em vão. Seus olhos, antes familiares, agora pareciam vazios e distantes. De repente, ela parou de gritar e seu rosto assumiu uma expressão transtornada. Sua voz mudou, parecia distorcida, como se fosse de outra pessoa completamente diferente. Fiquei paralisada de medo, sem compreender o que estava acontecendo. Sofia avançou na minha direção com uma velocidade e agressividade que não pareciam ser dela. Ela me empurrou com força contra a parede da sala, me segurando pelos braços com uma força que parecia sobre-humana, ainda mais para ela que era uma garota pequena e magra. Mal conseguia reconhecer seu rosto, o que me deixou apavorada. Estava completamente diferente, com uma expressão mesclada de raiva e algo mais, algo indescritível. Naquele momento, percebi que precisava escapar dali o quanto antes. E nesse momento de puro terror, eu me soltei com todas as minhas forças para correr e me tranquei dentro do quarto. Sem pensar duas vezes, peguei minhas coisas e corri para fora do apartamento, sem olhar para trás. Cada passo ecoava no corredor vazio enquanto eu descia as escadas, a voz distorcida de Sofia ainda ecoando na minha mente. Sofia gritava e me ameaçava enquanto eu descia as escadas. Senti um misto de alívio e pavor quando finalmente cheguei à rua. Tremendo e em choque, percebi que precisava de ajuda urgente. Fugi para a casa de um amigo e liguei para a polícia. Expliquei o que havia acontecido e eles foram até o apartamento verificar. Ela não estava lá quando chegaram e, felizmente, nunca mais precisei ver Sofia desde então. Essa experiência me deixou marcada para sempre. A partir daquele dia, soube que não podia mais ficar naquele lugar, convivendo com algo tão além da minha compreensão. Foi então que tomei a decisão de sair dali, deixando para trás o apartamento e todos os seus horrores inexplicáveis. Nunca mais esquecerei os olhos de Sofia naquele momento de fúria incontrolável. Essa experiência mudou minha vida. Aprendi que nem sempre as pessoas são o que parecem ser à primeira vista. Às vezes, o terror pode estar mais próximo do que imaginamos, escondido atrás de um sorriso amigável e de momentos de camaradagem. Desde então, sempre confio mais em meus instintos e presto atenção aos sinais de alerta. Pronto para aprender a respiração? Então deixe o seu like e mergulhe no suspense da nossa próxima história de terror. Quando me mudei para o apartamento fora do campus, Davi parecia ser um colega de quarto perfeitamente normal. Ele era educado, sempre sorridente e fazia pequenas conversas para quebrar o gelo. No início, tudo parecia bem. Ele me ajudou a me instalar, mostrando os cantos da vizinhança e até ofereceu ajuda para me orientar na faculdade. Parecia uma pessoa amigável e confiável. Porém, conforme os dias passavam, comecei a notar mudanças sutis em seu comportamento. À noite, eu ouvia murmúrios vindos do quarto de Davi, como se estivesse falando sozinho. Eram sons inquietantes, palavras ininteligíveis, sussurradas no escuro. Às vezes, eu me perguntava se ele estaria apenas assistindo TV tarde da noite, mas algo na maneira como os sons eram proferidos me deixava inquieto. Os estranhos sussurros de Davi começaram a me deixar cada vez mais inquieto. Certa noite, incapaz de ignorar mais, decidi investigar o que estava acontecendo. Com o coração batendo forte, me aproximei sorrateiramente da porta do quarto de Davi e pressionei o ouvido contra a madeira. Entre os murmúrios indistintos, consegui distinguir claramente meu nome sendo repetido baixinho, como se ele estivesse falando com alguém que não estava lá. A sensação de arrepios percorreu minha espinha enquanto eu me afastava devagar da porta, atordoado com o que acabara de ouvir. O que Davi estava fazendo sozinho em seu quarto no meio da noite?
sussurrando meu nome como se estivesse envolvido em uma conversa perturbadora? Essa descoberta só aumentou meu desconforto e minha desconfiança em relação a ele. Os dias seguintes foram tomados por uma crescente paranoia. Os sussurros de Davi continuavam e seu comportamento se tornava cada vez mais estranho. Ele começou a fazer olhares estranhos para mim, movimentos furtivos pelo apartamento, como se estivesse vigiando meus passos. Em uma noite, acordei no meio da madrugada e ouvi passos no corredor. Instintivamente, fui até a porta e coloquei o ouvido para escutar. Novamente, os sussurros de Davi ecoaram pelo corredor e, desta vez, ele mencionou meu nome mais uma vez. Decidi então confrontá-lo na manhã seguinte. Eu precisava saber o que estava acontecendo e confrontá-lo sobre seus estranhos comportamentos. Naquela manhã, depois de reunir coragem suficiente, fui até Davi e perguntei diretamente sobre os sussurros e seu comportamento. Ele hesitou por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas, e então disse que ocasionalmente sofria de sonambulismo e que os sussurros eram provavelmente fruto desse transtorno. Eu não conseguia acreditar completamente nele, mas decidi deixar passar por enquanto. Algo muito estranho estava acontecendo, então decidi procurar respostas no quarto de Davi. Eu sabia que era arriscado, mas não pude ignorar a sensação incômoda de que algo estava errado. Esperei até que Davi saísse do apartamento e entrei no quarto dele. Eu sabia que talvez não tivesse muito tempo, então procurei rapidamente vasculhando gavetas e armários em busca de qualquer coisa que pudesse explicar o estranho comportamento noturno de Davi. E então, quando eu estava prestes a desistir, encontrei uma pequena gaveta escondida no fundo do armário de Davi, repleta de fotografias. Dezenas delas. Fiquei gelado ao perceber o que estava vendo. Davi tinha tirado fotos minhas enquanto eu dormia, sem que eu soubesse, sem o meu consentimento. Uma mistura de ângulos e distâncias, algumas tão próximas que eu podia ver os poros da minha pele e detalhes dos meus cabelos. Senti um nó no estômago ao perceber a invasão da minha privacidade. Convivi com um voyeur doente, que provavelmente se excitava com essas imagens. Me senti violado, exposto. Queria confrontar Davi, exigir explicações, mas o medo me paralisava. Medo do que ele poderia fazer, do que poderia dizer. Medo do desconhecido. Então decidi documentar tudo. Tirei uma foto do conteúdo da gaveta e depois peguei um punhado de fotos como prova para usar contra Davi. Empacotei minhas coisas e no dia seguinte mostrei tudo para a administração do departamento responsável pelos alojamentos estudantis. Felizmente, fui transferido para outro apartamento com uma pessoa normal que precisava de um colega de quarto. Eu nunca mais falei com Davi. Mesmo anos depois, as imagens perturbadoras daquelas fotografias ainda me assombram. Davi sussurrando e se movendo furtivamente à noite ficaram gravados na minha mente. Nunca descobri quem era o outro cara nas fotos, seu antigo colega de quarto, mas eu nunca consegui encontrar o nome dele. Mas espero que ele também tenha descoberto o que acontecia enquanto ele dormia. Já teve uma experiência assustadora com colegas de quarto? Compartilhe sua história nos comentários. Aguenta mais uma história perturbadora? Então se prepare para arrepiar até o último pelo. Mudar para a nova cidade para trabalhar foi uma aventura que eu estava ansioso para começar. Encontrei um anúncio online sobre um quarto mobiliado em uma casa compartilhada e Theo, o proprietário, parecia ser um cara normal e amigável nos e-mails trocados. Cheguei na casa em uma tarde ensolarada e fui recebido por Theo, um homem de meia idade com uma aparência comum. Nada que sugerisse qualquer coisa fora do comum. A casa era espaçosa e bem conservada, com móveis confortáveis e uma atmosfera acolhedora. Theo me mostrou meu quarto, que era pequeno, mas suficiente para minhas necessidades.
Ele explicou as regras básicas da casa, como horários silenciosos e a divisão de tarefas domésticas. Nada parecia fora do lugar naquele momento. Tudo era bastante convencional. À noite, porém, as coisas começaram a mudar sutilmente. Eu acordava ocasionalmente com sons estranhos, quase como se alguém estivesse andando pela casa tarde da noite. A princípio, pensei que fosse apenas Theo se movendo pela casa, mas havia algo desconcertante nesses ruídos, algo que não se encaixava totalmente na explicação óbvia. Certa noite, acordei repentinamente com uma sensação de que não estava sozinho no quarto. Meus olhos se ajustaram à escuridão e eu vi uma figura parada à porta do meu quarto, observando-me silenciosamente. O coração começou a martelar no meu peito, enquanto eu tentava processar o que estava vendo. Pude distinguir a silhueta de Theo, olhando fixamente para mim com um sorriso estranho no rosto. Theo, o que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais estridente do que eu pretendia, com uma mistura de medo e confusão. Ele não respondeu imediatamente, apenas continuou a me observar com uma expressão que não conseguia decifrar. Finalmente, ele murmurou algo sobre ter vindo verificar se eu estava confortável. Mas sua presença ali naquela hora da noite era perturbadora demais para ser explicada apenas como preocupação com meu bem-estar. Depois dessa noite, a atmosfera na casa mudou. Eu me sentia constantemente observado, como se Theo estivesse sempre um passo atrás de mim. Pequenas coisas começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos, como se alguém estivesse mexendo nas minhas coisas quando eu não estava por perto. Não importava o quanto eu tentasse ignorar, a sensação de inquietação só aumentava. Estava claro para mim que algo não estava certo com Theo. Ele não era apenas um colega de quarto excêntrico. Havia algo mais sinistro por trás da fachada amigável que ele apresentava. Cada vez mais eu me perguntava se a decisão de morar com ele tinha sido um erro terrível que eu não podia mais corrigir. Theo parecia cada vez mais determinado em passar tempo comigo fora de casa. Ele frequentemente sugeriu sair para almoçar ou tomar algumas bebidas depois do trabalho. No começo, eu o afastei educadamente, alegando estar ocupado ou cansado. No entanto, ele continuou insistindo, como se não aceitasse um não como resposta. Uma noite, ele até sugeriu que tomássemos algumas cervejas em um bar próximo. Eu recusei novamente, dizendo que preferia descansar cedo para o trabalho do dia seguinte. Sua expressão mudou subitamente, como se eu tivesse dito algo errado. A partir desse momento, notei uma tensão crescente em nosso convívio. Theo se tornou mais reservado e suas tentativas de iniciar conversas ou pequenas gentilezas diminuíram. Era como se ele estivesse contrariado com minha recusa em passar tempo com ele fora de casa. Na semana seguinte, enquanto fazia a minha rotina de lavanderia, percebi algo estranho no cesto de roupa suja. Algumas peças pareciam ter sido remexidas e, para minha surpresa e desgosto, algumas cuecas simplesmente haviam desaparecido. Senti um arrepio na espinha ao perceber que minhas suspeitas sobre Theo estavam se tornando reais. Decidi tomar medidas imediatas para proteger minha privacidade. Aproveitando uma oportunidade em que Theo estava ausente, comprei uma fechadura com chave para o meu quarto e a instalei discretamente. Fiquei aliviado por poder trancar minha porta e sentir um pouco mais de segurança na minha própria casa. No entanto, naquela noite, por volta de 1h30 da manhã, fui despertado por batidas altas na porta do meu quarto. Uma voz tensa chamava pelo meu nome. Instintivamente, permaneci em silêncio, sem responder. As batidas continuaram por alguns minutos, até que finalmente cessaram. Acordei assustado. O que ele queria comigo àquela hora da madrugada? Tudo indicava que Theo estava tentando entrar no meu quarto naquela noite. A sensação de invasão era avassaladora. Percebi que precisava tomar medidas mais drásticas para garantir minha segurança. Dormi muito pouco, então
Então decidi sair bem cedo para o trabalho e assim não precisar confrontar Theo. Precisava refletir sobre as situações perturbadoras que estavam acontecendo naquela casa. Não demorou muito para perceber que Theo não estava feliz, pois me deparei com um monte de mensagens de Theo em meu celular, dizendo que queria conversar comigo hoje, no fim do dia. Eu já fui perguntando se era sobre a maçaneta e ele respondeu sim. Mesmo indignado, pedi desculpas a ele e disse que estava planejando contar a ele sobre a minha decisão de trocar a fechadura e que mais tarde tudo seria esclarecido entre nós. Aquela situação desagradável estava tirando o meu sossego. Ao voltar para casa, decidi que iria tentar ter uma conduta mais tolerante e ouvir suas explicações, mas nem tive a chance. Quando entrei em casa, Theo já estava me esperando sentado no sofá, segurando uma taça de vinho e fumando um charuto. A expressão em seu rosto era séria, com um ar severo, e as palavras começaram a sair de sua boca com um tom de muita raiva. Pensei um pouco e escolhi usar um tom mais ameno, tentando aliviar a tensão entre nós. Comecei a explicar que ele tinha o direito de ficar irritado com a minha atitude de trocar a fechadura, mas tudo o que eu estava buscando com essa atitude era maior privacidade. Ele me interrompeu dizendo que não esperava essa atitude da minha parte e que exigia que a fechadura antiga fosse colocada de volta. Então eu disse que entendia sua reação e ele tinha o direito de ficar meio bravo comigo. Em contrapartida, disse também que esperava que ele entendesse o quanto prezo pela minha privacidade dentro do meu quarto. E perguntei por que ele havia tentado entrar no meu quarto de madrugada. Theo usou um tom um pouco melhor desta vez. Respondeu que só queria saber se eu estava bem e sempre tem esse cuidado com todo mundo. Tentei argumentar que preferia manter a fechadura nova, mas ainda assim ele foi irredutível. Disse não ao meu pedido e que a maçaneta velha precisava ser instalada novamente. Fiquei confuso e chateado, mas tive que respeitar as regras dele. Afinal, tomei a iniciativa de instalar a nova fechadura sem avisar a Theo. Troquei a maçaneta de volta no dia seguinte e as coisas realmente pioraram. Começou a chover batidas na porta da casa, quase uma por dia e sempre quando Theo não estava em casa. Achei aquilo muito estranho e nem sempre eu atendia, mas teve uma vez que resolvi atender. Era uma garota da minha idade. Ela me perguntou se eu estava morando aqui com o Theo, e eu disse que sim. Ela me avisou para sair de lá imediatamente, pois Theo tem várias ordens de restrição contra ele e de pessoas diferentes. Ela me alertou sobre ele ser conhecido como um perseguidor muito perigoso e assustador. Eu fiquei pasmo. Contei para ela o que tinha acontecido comigo e ela disse que o padrão dele é sempre o mesmo. Perguntei a ela como ela sabia dessas coisas e ela disse que fez amizade com um outro cara que alugou o quarto antes de mim e que ele também tinha vivido maus momentos na casa de Theo. Ela disse que me viu mudando e que esperou uma oportunidade quando Theo não estivesse em casa para vir me avisar. Eu agradeci muito a ela, principalmente por ter me avisado antes que algo pior acontecesse. Eu já tinha pago o mês inteiro de aluguel ao Theo e agora precisava resolver essa situação com ele. Eu realmente estava apavorado agora. Ela ofereceu ajuda para qualquer coisa que eu precisasse e ainda disse que poderia me colocar em contato com o amigo que morou na casa de Theo antes de mim. Anotei o número do telefone dela e agradeci por ter me avisado. Assim que ela foi embora, comecei a juntar todas as minhas coisas. O próximo passo era encontrar outro lugar para morar bem longe dali. Entrei em contato com a pessoa que postou o anúncio e ela me disse que eu poderia me mudar o mais rápido possível. Tudo estava dando certo, só precisava contar ao Theo e receber meu dinheiro de volta. Entrei em contato com Theo pedindo para conversar com ele. Disse que era urgente, mas ele não respondeu. Ele chegou de surpresa em casa logo pouco tempo depois e me perguntou sobre minha mensagem. Usei toda a minha criatividade para inventar uma história que fosse convincente.
Então eu disse que precisava voltar para casa por motivos familiares. Inventei que meu pai estava doente e eu tinha que voltar imediatamente. De início, Theo reagiu de forma positiva e prometeu me devolver o dinheiro do aluguel. Saiu dizendo que estava indo ao banco buscar meu dinheiro. Cerca de 1 hora depois, ele bateu na minha porta e perguntou se, por acaso, alguma garota tinha vindo falar comigo. Eu me surpreendi com a pergunta dele, mas mantive o tom sereno o quanto pude, respondendo que ninguém havia me procurado e de forma discreta disse que não tive tempo de socializar com ninguém da região. Eu reforcei que o motivo da minha saída era realmente por motivos familiares, e ele pareceu ter acreditado em mim. Gostaria de dizer que esse é o final da história, mas infelizmente não acabou ainda. Como já estava tarde quando Theo voltou do banco, eu precisaria passar mais uma noite em sua casa. Ele ofereceu de forma amistosa e parecia ter acreditado no meu drama familiar. Mas eu não sabia o que me aguardava naquela noite. Fui surpreendido tarde da noite com a mão de Theo em minha boca. Tentei gritar, mas foi inútil. Aquela figura bizarra estava sentada ao meu lado na cama. Ele mandou fazer silêncio, pois queria me fazer uma pergunta. Eu concordei com a cabeça e pensei em atacar ele, mas fiquei travado. Então resolvi sucumbir e disse: "Por favor, não me machuque." Theo respondeu que não tinha intenção de me machucar, e aquilo não fez nenhum sentido para mim. E nesse momento ele soltou a frase: "Eu sei que alguém disse algo para você ontem, não adianta negar." Eu garanti que ele estava enganado e comecei a pensar se sairia vivo daquela casa. Então tive uma ideia. Sugeri que ele falasse com alguém da minha família por telefone. Só que eu não tinha comentado nada com ninguém ainda. A única pessoa que sabia do que eu estava vivendo naquela casa era a garota que me alertou sobre ele. Para o meu espanto, ele concordou em falar com meus pais. E agora? Pensei. Não contava com essa resposta insana dele. E quando eu já estava pegando meu celular ao lado da cama, vi seus olhos sobre mim, me analisando. Ele tinha alguma coisa escondida dentro do casaco e fiquei tenso, pensando que seria o meu fim. Mesmo assim, tentei manter a compostura o quanto pude e fingi procurar o contato dos meus pais no telefone. Foi quando ele colocou sua mão sobre o meu celular e disse que acreditava em mim. E essa parte é ainda mais insana, pois naquele momento ele começou a acariciar minha perna, dizendo que não queria me assustar. Eu reuni minhas forças e dei um pulo da cama, correndo em direção à porta. Ele foi atrás de mim, mas tropeçou e gritou para eu parar. Por sorte, eu consegui correr em direção à rua com meu telefone na mão e chamei a polícia. Encontrei um arbusto onde pudesse me esconder enquanto aguardava a chegada dos policiais. Assim que a polícia chegou, eu expliquei toda a situação para eles. Theo também teve a chance de contar a sua versão da história. Eles verificaram que já existiam ordens de restrição contra Theo, e eu disse aos policiais que só queria pegar as minhas coisas e ir embora dali. Os policiais entraram na casa de Theo comigo e me acompanharam enquanto eu recolhia minhas coisas e colocava no meu carro. Aproveitei a presença policial também para pedir que Theo me devolvesse o dinheiro do aluguel, e ele fez isso sem questionar. Enquanto os policiais estavam na casa, Theo lidou com a situação com toda calma, agindo como um homem normal, e eu quase acreditei que tudo aquilo tinha sido um pesadelo terrível. Um dos policiais se aproximou de mim enquanto eu arrumava minhas coisas dentro do carro e me disse que esse cara já havia sido preso antes por outros incidentes com jovens e perguntou se eu queria prestar queixa. Mas mesmo tendo passado todo aquele terror e constrangimento, e além disso, o meu corpo pedir para procurar um hotel para passar a noite, eu encontrei forças para registrar queixa. Pensei na atitude altruísta que a garota teve quando veio me avisar sobre o histórico de Theo. Não podia pensar somente em mim ou no esgotamento físico e emocional que estava sentindo.
Pensei que minha atitude poderia ajudar outras pessoas. Então passei a madrugada na delegacia e saí de lá com a sensação indescritível de liberdade. Mas tudo o que eu mais desejava mesmo era chegar no novo apartamento. Desfrutar de um bom banho quente que pudesse lavar todas aquelas emoções perturbadoras que vivi. Pronto para mergulhar na paranoia mais intensa? Então inscreva-se agora em nosso canal e não perca nenhum mistério sinistro. E se você conhece uma história assustadora e perturbadora, envie para o nosso e-mail. Sua privacidade será preservada. Junte-se à nossa comunidade de exploradores corajosos do desconhecido e embarque em uma jornada aterrorizante que despertará a paranoia em você e te manterá acordado à noite.